Havendo quórum legal e presente Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto-se à Egrégia Câmara para aprovação a ata da 7ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Ata em votação, em discussão, em votação, aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não, Excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Não temos processo para ser sorteados hoje. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações de registro. Devolução de processo com pedido de vista. Começamos processo 2784/2013, vista conselheiro Rodrigo Chamon, primeira sessão. Deseja prorrogação? 2784/2013, Prefeitura Municipal de Muqui. Devolvendo. Processo de minha relatoria. Processo 1730/2011, primeira sessão, vice-conselheiro Marco Antônio. Deseja prorrogação? Presidente. Prorrogado. Também processo de minha relatoria. Processo 3474/2009, primeira sessão, vista está comigo, o relator, o conselheiro Rodrigo Chamon. Eu solicito prorrogação na forma regimental. Processo 1826/2011, vista conselheiro Rodrigo, primeira sessão, relator, conselheiro Marco Antônio. 1826. Estou devolvendo. Então, devolvido. Processo 2424/2012, primeira sessão, conselheiro Também Rodrigo. estou devolvendo. Então, devolvido ao conselheiro Marco Antônio. E, por fim, processo 4543/2012, primeira sessão, vista também comigo, relator, conselheiro Marco Antônio. Também solicito prorrogação na forma regimental. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não temos. Leitura de acordos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Boa tarde a todos. Parecer prévio 08/2015, processo 2444/2014, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Parecer prévio pela aprovação com ressalva. Recomendação arquivar. Acórdão 122/2015, processo 3175/2011, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, relatório de auditoria, contas e irregularidades, multa, ressarcimento, representar a junta comercial, determinação arquivar, processo 121/2015, acórdão 121/2015, processo 2473/2014, Fundo de Fomento do Turismo do Estado do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2013, regular quitação, arquivar. Muito obrigado, Excelência. Hoje foram poucos acordos. Passamos à fase agora de julgamentos, processos em pauta. Começando com o processo de minha relatoria. Iniciamos com o processo 8180/2014, omissão na remessa prestação de contas bimestral, terceiro bimestre, Prefeitura Municipal de Ocoporanga. Estamos acompanhando a área técnica do Ministério Público, suprida a omissão pelo arquivamento. Próximo processo é o 2784/2013, estava com vista, foi devolvido. Conselheiro Rodrigo Chamon, passamos a palavra. Eu nem fiz o voto, fiz apenas uma comparação entre os dois votos e, obviamente, que a gente tem o dever de julgar cada caso concreto, mas há de se ter também um norte que possa abarcar o maior número de casos. Nesse caso,
está dentro do meu critério de julgamento, eu verifiquei que foi o primeiro exercício que ele cometeu aquela irregularidade, sendo este o principal motivo para que eu acompanhe o conselheiro Marco Antônio, divergindo de Vossa Excelência. Apenas rememorando, eu acompanhei a Aratec do Ministério Público, votando pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Muqui. E o voto divergente ficou parecer prévio pela aprovação com ressalva. Aprovação com ressalva. Vou colocar o processo em discussão. Em votação, conselheiro Marco Antônio. Conselheiro Rodrigo já votou? Né? Também, né? Aprovação com ressalva. Com ressalva. Então, vencido o conselheiro Hanna. Próximo processo. Processo 11.339/2014. Uma denúncia. Identidade preservada. Verso denúncia apresentada. Traz vários documentos referente à licitação de iluminação pública no município de Fundão. São inúmeros processos. Nós encaminhamos a área técnica, que sugere indeferimento à medida cautelar, considerando a ausência de seus pressupostos autorizativos, e também sugere submeter os presentes autos ao rito ordinário. Nós estamos acompanhando a área técnica. Na análise desses requisitos não se vislumbra a existência do fumus boniuris, visto que os fatos enunciados necessitam de análise mais pormenorizada, não podendo de plano serem visualizadas. Por essa razão, medida cautelar ora pleiteada falece de um dos seus requisitos autorizadores, não podendo ser concedida. Voto por indeferir medida cautelar requerida liminarmente, visto que não está presente um dos seus requisitos. Acompanhando a área técnica, voto para que os autos passem a tramitar sob o rito ordinário, lembrando, com tramitação preferencial, de acordo com o artigo 264, inciso 4 do Regimento Interno, pela notificação da representante da decisão proferida. Não há divergência. Próximo processo é o 17.30/2011. Continua com vista, conselheiro Marco Antônio. Processo 24.11/2015. Relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte. Parecer de alerta. Processo 31.06/2015, relatório de gestão fiscal, segundo semestre 2014, Prefeitura Municipal de Fundão, também parecer de alerta. Por fim, processo 2233/2010, auditoria especial, exercício 2003 a 2007, Câmara Municipal de Marilândia. Trata-se de auditoria especial realizada na Câmara Municipal de Marilândia. Desculpa, exatamente. Há pedido de sustentação oral nos autos, então solicito ao secretário que faça o devido pregão. Contra esse presente interessado no processo 2233/2010, auditoria especial na Câmara Municipal de Marilândia, responsáveis Maurício Colato, Tenório Gomes da Silva e Jacir Gregório Cabezão, alguns de seus advogados, Antônio Carlos Pimentel Melo, Amúlio Finamori Filho, Rodrigo Barcelos Gonçalves. Não se encontra, senhor presidente. O processo continua na pauta de julgamento adiado.
Proclamando o resultado, relatei os seguintes processos: 8180-2014, arquivamento 2784-2013, parecer prévio pela aprovação com ressalvas, vencido o conselheiro Hanna. Processo 11339-2014, indeferimento cautelar, tramitar rito ordinário, ciência representante. Processo 1730-2011, continua com vista o conselheiro Marco Antônio. Processo 2411-2015, parecer de alerta. 3106-2015, também parecer de alerta. E o processo 2233-2010, foi realizado pregão, julgamento adiado. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado, presidente. Processo 3586-2014, versa os presentes autos de omissão na remessa. Responsável João Carlos Dias, prefeito de Brejetuba, acompanhando a área técnica, tendo em vista a inércia do gestor em atender a legislação, que obriga a prestar contas dos recursos públicos, voto pela imposição de multa de R$10 mil, citação 30 dias, e advertência de que a reincidência poderá implicar sanção de multa entre R$25 e R$50 mil. Processo 2985-2013, Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré, regulares, quitação. Processo 2749, Prefeitura Municipal de Itarana, regulares, quitação. Processo 3776-2013, prestação de contas anual, Prefeitura de Vargem Alta, 2012, João Bosco Dias. Voto para que os autos retornem à área técnica para reabertura de instrução, onde deverá constar o resultado detalhado da apuração do limite referente à insuficiência financeira quanto à obrigação de despesas contraídas no final do mandato, no valor de R$1.378.000, valores redondos, juntamente com as planilhas detalhadas em anexo, de ciência da presente decisão. Excelência está votando a divergência, vamos colocar Isso. o processo em discussão. Obrigado, senhor presidente. Eminente conselheiro, só um esclarecimento, até para fins do artigo 42, né? Aquela questão de deixar encargos para pagamento sem disponibilidade financeira. Exatamente. Então não há nos autos o documento que comprove. Não há. Eu acompanho a Vossa Excelência. O conselheiro propõe diligência à área técnica. Vou acompanhar, devolvo a palavra. Processo 7044, estou iniciando a leitura, resumida. Tratam os presentes autos de auditoria ordinária, Câmara Conselheiro, Municipal... já foram realizados os 2 pregões? Perdão. Um pregão e logo depois eu... Então, ao secretário para realizar o segundo pregão. Enquanto esse presente interessado no processo 7044-2009, relator de gestoria da Câmara Municipal de Boa Esperança, exercício 2008, responsáveis Ivomar Miguel Casperazzo, Genivaldo Tavares de Oliveira, Lauro Vieira da Silva, Simoni Calimã, Alexandre Gava e Marcos Rebonato de Oliveira. Não se encontra, senhor presidente. Passo a leitura, presidente. Tratam os autos de auditoria ordinária, exercício 2008, Câmara Municipal de Boa Esperança. A instrução técnica conclusiva opinou pela irregularidade, ressarcimento, multa e recomendação. Da mesma forma, o Ministério Público Especial de Contas. Da prestação de contas anual, fundamentação. Com base no relatório técnico contábil 258-2009, concluiu a área técnica pela regularidade das contas, conforme ITC 6503-2010, pois não foi verificada irregularidade técnico-contábil na presente prestação de contas. Quanto ao relatório de auditoria, processo 7044-2009, análise dos tópicos, faço análise dos tópicos separando-os conforme a natureza da irregularidade, notadamente pelo acompanhamento ou não do entendimento apresentado na ITC. Cabe assinalar, primeiramente,
que concordo com o entendimento da área técnica em manter as irregularidades apontadas nos itens 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3a, b e c. Sobre o subitem 1.3d, ausência de parecer jurídico das minutas do ato convocatório e do contrato. Foi constatada ainda a ausência de parecer jurídico nas minutas do ato convocatório e do contrato. Em matéria de defesa, os responsáveis não apresentaram argumentos específicos para este item. Realmente não consta dos atos o parecer jurídico em relação à minuta do ato convocatório e do contrato. No presente caso, a responsabilidade foi imputada ao presidente da Câmara à época e ao presidente da Comissão de Licitação. Ocorre que, no caso dos presentes autos, entendo que a responsabilidade de solicitar o parecer jurídico é da presidente da CPL, que foi omissa nesse sentido. Vale a pena transcrever o trecho da ITC, aspas. A presidente da CPL subscreve o convite, assumindo para si a elaboração do mesmo e a responsabilidade de observar os requisitos da lei, bem como o dever de encaminhar a minuta do convite e do contrato para a prévia aprovação da assessoria jurídica. Diante do exposto, mantém irregularidade em relação à senhora Simone Calimã, excluindo a responsabilidade de Ivomar Miguel, por entender que esses atos não são de responsabilidade, no caso concreto, do ordenador de despesa. Item 1.4, descumprimento do prazo legal para entrega de convite. Conforme relatado pela ITI, ao examinar o processo convite 3, o presidente da Comissão de Licitação emitiu o aviso de licitação e comunicou aos demais servidores membros da CPL a abertura do processo licitatório, convocando-os a participar da elaboração do referido processo da abertura e julgamento das propostas, que se deu em 25/2/2008. Nos termos do relatório de auditoria, foram convidadas 4 empresas. A irregularidade diz respeito ao descumprimento do prazo legal para entrega dos convites, que na forma legal deve ser de 5 dias úteis, o que de fato ocorreu apenas para uma das empresas que participaram. Na forma dos documentos carreados aos autos, resta comprovado que o referido convite não foi entregue com 5 dias de antecedência, e considerando que na presente licitação não ocorreu o mínimo de 3 propostas válidas, não há como afastar a irregularidade. Contudo, entendo que essa prática é de responsabilidade da CPL, não devendo o ordenador ser responsável por tal falha, por tal irregularidade. 1.5. Classificação irregular da proposta comercial e contratação de serviços com preço superfaturado. A equipe de auditoria constatou que a estimativa de preço constante do orçamento datado de 18/2/2008 informa que o valor para as despesas com contratação de sistemas informatizados seria R$ 665 mensais. Para 10 meses, R$ 6.650. Contudo, as propostas apresentadas na abertura do certame propunham os valores de R$ 22.900 e R$ 22.300, ambas com majoração superior a 235%. Desse modo, considerando a apresentação de valores muito superiores ao de mercado, resta claro a infringência do artigo 43, inciso 4 e 5 da Lei de Licitações e Contratos. Além disso, a subcláusula 5.9 do convite prevê a desclassificação das propostas com preços excessivos, e a subcláusula 5.9.1 dispõe que, em caso de discrepância sobre a proposta ou orçamento estimado, deve a CPL adotar providências junto ao setor requisitante para análise da conformidade dos preços, o que não foi feito pela comissão. Mantém a irregularidade o ressarcimento proposto solidariamente aos membros da comissão. 1.6. Ausência de formalização dos processos de defesa e pagamentos realizados por dispensa de licitação. Esta irregularidade possui como referência os contratos 2, 3 e 4 de 2008 e processo de fornecimento de peças e bens de equipamentos de informática da empresa ProSystem Limitada. Constatou-se que na contratação da empresa
a administração apresentou 2 relações de pagamentos realizados àquela empresa, pelo fornecimento de peças e bens de informática, exercício 2008, totalizando R$ 12.124. A justificativa para a ausência da formalização dos processos realizados por dispensa de licitação fundamenta-se no fato de que, nos processos de despesas, através de dispensas realizadas no referido período, nenhum teve valor igual ou maior que R$ 8.000, e não há, nos termos da 8666, a obrigatoriedade de formalização de processo de dispensa quando o valor do dispêndio anual situar abaixo do limite de 8.000. A meu sentir, a irregularidade aqui apontada não causou dano ao erário e não possui natureza grave, seja pela forma de sua execução ou pelo montante que representam, de modo que não consegui enxergar um nível de gravidade capaz de macular as contas do requerente, afasta a irregularidade. Item 1.7, fracionamento de despesas, ausência de licitação. Contrato 2, 2008, 3 e 4. Eles variam, são os mesmos, variam entre 7.140 e 7.980. ProSystem, contrato 2 e 8, 7.140 cada um, e o contrato 4, a Ceplan Assessoria, Consultoria Informática, 7.980. A prestação de serviço na área de informática e na forma da análise da área técnica, as contratações citadas tiveram por objeto a prestação de serviço na área de informática e apresentaram valores aproximados aos limites máximos autorizados para a dispensa, 8.000 cada uma. No exame dessas contratações, constata-se que os 3 contratos são da mesma natureza e deveriam ter sido precedidos de regular procedimento licitatório. Mais uma vez, o senhor Ivomar Gasperazzo não apresentou defesa, mas alega que seus atos estavam baseados em pareceres jurídicos do procurador Frank Machado. O senhor Lauro Vieira da Silva, em sua defesa, alega que a Constituição Federal, ao trazer regra de obrigatoriedade, a excepciona com a expressão ressalvados os casos especificados na legislação. Dos elementos colacionados aos autos, verifica-se que a irregularidade aqui consiste na falta de planejamento do gestor nas contratações de empresas para publicação de matérias, ferindo seu dever como gestor de melhor aproveitamento dos recursos que administra. Por outro lado, não há nos autos qualquer menção à anti-economicidade das contratações feitas pela administração. Sendo assim, ainda que a contratação tenha sido fracionada, não há demonstração de dano ao erário ou mesmo má-fé. Esse posicionamento dos tribunais, a exemplo a seguir, transcrito, Tribunal de Contas de Pernambuco, processo 12.02.533.1, aspas. Sendo assim, claro está a APVisa, que a APVisa não zelou pelo dever de planejamento das despesas a serem realizadas, uma vez que para contratações diretas sob comento, falhou-lhe um planejamento mais adequado, que por sua vez seria suficiente para que fosse evitada a irregularidade apontada. Por outro lado, não restou caracterizada a anti-economicidade das contratações diretas realizadas, não havendo sequer indícios que os valores fugiram da realidade de mercado, razão pela qual não há que se falar em dano ou prática configurada de dolo ou má-fé. Recomendação, regulares com ressalva. Esse foi exercício de 2011. Conselheiro João Carlos Campos, relator. Na esteira da fundamentação subdivide do entendimento da área técnica, relevo a presente irregularidade. Item 1.8. Ausência de formalidades essenciais ao processo de despesa. Nas contratações referentes a tais contratos, tem por objetivo a contratação de empresas para montagem, atualização, manutenção e disponibilização de publicações no endereço eletrônico, serviço de manutenção de computadores e gerar e validar arquivos. Não consta o projeto básico e orçamento detalhado em planilhas. O senhor Ivomar novamente não apresentou defesa. Vou passando aqui. Entendo que deve ser analisado o caso concreto de cada contratação. A despeito de
de ter mantido a irregularidade no item 1.3a, 1.3b, 1.3c, por causa de ausência de projeto básico, ausência de orçamento e ausência de dotação orçamentária, entendo que, no presente caso, considerando que se trata de despesas cujo valor está no limite de dispensa de licitação e considerando que não são serviços de alta complexidade, entendo que a ausência de projeto básico para o caso em questão não prejudicou a contratação. Entendo que a ausência de orçamento detalhado e a ausência suficiente de dotação orçamentária não tenham condão, no presente caso, de macular as contas, ainda mais considerando que os serviços foram prestados devidamente pagos pela administração. Não vislumbro nas hipóteses em questão a caracterização do nexo de causalidade da regularidade com a atuação do agente apontado como responsável. Por isso relevo a irregularidade. 1.9. Inexistência de designação de responsável pelo acompanhamento do contrato, liquidação irregular de despesas. E 1.10, liquidação irregular de despesas. A equipe de auditoria constatou, conforme relatado na ITI, que na análise dos processos de pagamentos mensais, a administração não juntou qualquer relatório das atividades desenvolvidas em cada período. Verificou-se ainda que não houve designação de responsável para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos. Foi demonstrado por contrato e ordenador de despesa responsável cada pagamento realizado, sem a comprovação de efetiva contraprestação dos serviços contratados no montante de R$ 22.260. Reconheço que houve falhas na comprovação da execução dos serviços prestados, prejudicando a regular liquidação da despesa. Entretanto, entendo que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para concluir pela inexecução do serviço com a consequente imputação de débito. Assim, não vislumbro, no caso concreto, elementos suficientes que comprovem a má-fé, a conduta dolosa dos gestores e nem mesmo prejuízo ao erário. Sobre o ressarcimento, o Superior Tribunal de Justiça tem como pacificado a tipificação da lesão ao patrimônio público, exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido. Sabe-se, para fins de condenação do agente de terceiros no ressarcimento ao erário, via de regra, revela-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do agente ou do terceiro e o dano causado, sendo insuficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo ao Estado. Havendo a prestação de serviço, ainda que decorrente de contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. RESP 728-341, ministro Arnaldo Esteves Lima. No caso em tela, as alegações da área técnica não possuem substrato fático que possam inferir a malversação dos aludidos recursos públicos e considerar que 100% das despesas realizadas referentes a esses contratos estariam sujeitos a ressarcimento. Item 1.11. Contratação e pagamento de despesas com valor excessivo. A auditoria constatou, conforme relatado, que se trata de prática de sobrepreço o valor contratual estabelecido para exercício 2008 em face dos seguintes fatores: os valores pagos pela administração no exercício anterior, no contrato de R$ 7.980 com a assessoria ACEPLAN, no exercício anterior foi R$ 3.600. Entendo que se deve ter cautela ao analisar o indício de irregularidade em questão, bem como a conclusão da área técnica de ressarcimento, tendo como única justificativa o fato de, no exercício anterior, 2007, a municipalidade ter contratado os mesmos serviços pelo preço de R$ 3.600. Na forma da defesa apresentada, apesar do objeto de ambos os contratos serem semelhantes, somente o fato do exercício anterior o valor contratado ter sido maior não aduz sobrepreço, pois a demanda de um exercício pode ter sido diferente de outro. Juntado pela defesa do gestor Lauro, pude constatar que esses serviços foram contratados por diversos municípios, Águia Branca, Vila Valério, Jaguaré, com a mesma empresa, exercício 2008-2009, por valores próximos
ao praticado pela Câmara de Boa Esperança. Por isso afasta a irregularidade. Item 1.12, ausência de concurso público. Foi constatado pela equipe de auditoria que a Câmara Municipal firmou contrato por 12 meses com Neuza Maria de Melo Cristo para exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais. Conforme termo aditivo, foi prorrogado até 31/12 de 2008, contrariando assim o prazo máximo de contratação de 30 dias estabelecido no artigo 3º da Lei 1074 de 99, que diz: fica autorizado o Poder Legislativo celebrar contrato administrativo de pessoal para prestação de serviços por prazo determinado e em caráter temporário a substituir no período de férias os servidores. A duração não poderá ultrapassar 30 dias. Eles não cumpriram essa determinação, ainda não fizeram um processo seletivo para a contratação da servidora, por isso eu estou mantendo a irregularidade da prestação de contas anual. Insta a registrar que as contas da Câmara, referentes ao exercício 2008, foram julgados regulares, conforme Acórdão 52/2011. Os atos de gestão não devem repercutir na PCA, considerando a jurisprudência pacífica, tanto no âmbito dessa Corte de Contas, após, sobretudo, a alteração das regras da Instrução Normativa 2/2008, cujo entendimento, ao meu ver, deve ser estendido para o caso sob análise, decidido pela manutenção do Acórdão 52 de 2011. Então, fica mantido o acórdão anterior. Concluindo, conversão em tomada de conta especial, julgar irregulares as contas do senhor Ivomar Miguel, ressarcimento de 8.640 VRTS. Aplicar multa ao senhor Ivomar Miguel, 1.000 VRTS, a senhora Simone Calimã, 1.000 VRTS, Marcos Rebonato e Alexandre Gava, 1.000 VRTS. Como eu voto? Ainda que parcial, mas há algumas divergências em relação ao ensinamento da área, até colocar o processo em discussão. Em votação. Acompanho o relator, presidente. Como os temas aqui tratados já são também, já tenho me posicionado de maneira um pouco diferente em relação a eles, eu pedi vênia ao relator para acompanhar o entendimento técnico, mesmo já sabendo de antemão que seria voto vencido neste caso, parcialmente vencido. Parcialmente vencido. Devolvo a palavra ao relator. Processo 8340. Passo a leitura. Trata-se de auditoria ordinária, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, 2009. Também a área técnica, o Ministério Público, opinaram pela irregularidade das contas. Primeiro, preliminar de ilegitimidade passiva dos pareceristas. A senhora Maria da Penha Gomes Lopes, assessora jurídica. Conselheiro, aqui neste caso também há pedido de sustentação oral. Eu não percebi. Eu vou solicitar ao secretário que faça o devido pregão. Quanto presente interessado no processo 8340/2010, relatório de auditoria da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, exercício 2009, responsáveis Abraão Lico Eliseu, Maria da Penha Gomes Lopes, Luciano Matias de Oliveira, Valdecir Luiz da Silva, Valdeir Luiz da Silva, Rodinei Alves, Anísio Gomes dos Santos, Adair da Silva Oliveira, Adnan Novaes de Paula, FC Gomes, Consultoria e Assessoria Contábil, Sermac Material de Construção, Vial Material de Construção Limitada, Mecânica Mercedinha Limitada, de Barra Peças e Serviços Limitada e Mantena Pneus Limitada, ou alguns dos advogados, Gilson Vieira da Silva, Alina Raquel Vieira Campos, Luciano Pavan de Souza e outros. Não se encontra, senhor presidente. O 6827 tem também pedido de sustentação oral? Não, é previsto não. aqui. Então, não. passo a leitura. Trata-se de auditoria, Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, Prefeito Lastênio Cardoso. Também pela irregularidade, preliminar de inconstitucionalidade.
fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito. O incidente eu vou tratar aqui porque eu estou afastando, eu devo tratar aqui, né? Ou mandar para o plenário. Eu não estou reconhecendo. A questão do incidente é a competência do plenário, para reconhecer ou para afastar. Ou para afastar. É. Então eu retiro esse processo e encaminho para o plenário. Já consta aqui na ata, remetendo o processo ao plenário, então, para analisar. Em face do incidente. Isso, em face do incidente, remessa ao plenário. Remessa ao plenário. O próximo processo está com vistas. Continua com vista comigo. Isso, então adiado. O processo 7771/2013, voto pelo arquivamento. Processo 2903/2015, voto pelo não conhecimento e arquivamento. Processo 3938, esse processo, presidente, é da Operação Derrama, Prefeitura de Jaguaré, e eu verifiquei que a CMS Consultoria não foi citada, então eu estou determinando a citação. Citação para 30 dias. Isso. Perfeitamente. Processo 2223/2012, regulares, arquive-se. Processo 1874/2012, regulares com ressalva. E determinação que seja regularizada a divergência entre o saldo contábil de disponibilidades bancárias e respectivo saldo bancário de R$ 2.261, seja encaminhada a documentação referente à regularização na próxima prestação de contas anual arquive-se. Processo 2099, conselheiro Marco Antônio pediu vista, estou devolvendo, já devolveu na sessão anterior, aí devolvo a palavra. Passa a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, eminente procurador, dispensar o relatório do diretor votos, presidente. Assim, considerando que na análise procedida pela área técnica em relação aos indícios de irregularidades, alguns foram afastados, tendo sido eles elencados na instrução técnica conclusiva sobre os números 111, 12, 13, 14 e 15, entendo que aquela motivação mostra suficiente, dispensando quaisquer acréscimos, motivo pelo qual adoto seu posicionamento como razão de decidir, passando a análise mais detida e ao enfrentamento de mérito das irregularidades por elas mantidas, à luz das demonstrações contábeis existentes nos autos, bem como da legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso. Vejamos. 1. Gasto com administração do RPPS acima do limite, item 116 da ITC. A pontaria técnica foi 713 a 714, que de acordo com o artigo 15 da portaria MPS 402/98, poderá ser estabelecida em lei taxa de administração de até 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social relativo ao exercício anterior. Informa ainda que as folhas de pagamento encaminhadas, por incluírem também pagamentos realizados a servidores vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social, não permitem discernir quais remunerações foram pagas aos servidores vinculados ao RPPS e quais vinculados ao INSS, razão pela qual adotou informações extraídas dos demonstrativos previdenciários do RPPS referente a 2010, com base no qual demonstra gastos no percentual de 2,13%
superando o limite permitido em R$ 8.492,79, o que, no seu entender, foi sanado, persistindo no indicativo de irregularidade após a juntada das folhas 609/614, em sede de defesa, das relações das remunerações pagas no exercício anterior. Assim, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da portaria MPS 402 de 2008, 98 de 2008, a área técnica concluiu por sugerir a mantença da presente irregularidade, bem como do correspondente ressarcimento, do que foi acompanhado pelo parquê de contas e pelo eminente conselheiro relator destes autos. E sendo assim, compulsão dos autos, verifique que assiste a razão área técnica que se refere à impossibilidade de se apurar real despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do município exercício de 2010, faça a inclusão no resumo das folhas do pessoal ativo de vencimentos pagos a servidores segurados do INSS, conforme documentação de folhas 216 a 492, cujos valores estão demonstrados e somados às folhas 169 a 173, sendo que a relação de referidos pagamentos juntada às folhas 609 a 614, em sede de defesa, não é suficiente para sanar a questão. Tais fatos, no entanto, não justificam a análise realizada com base em informações extraídas de demonstrativo não constante dos autos, para efeito de se apurar e imputar débito ao gestor, mesmo porque a irregularidade está lastreada não no Instituto de Previdência de Servidores do município de João Neiva, mas no resumo das folhas de pagamento da Prefeitura, da Câmara Municipal e do SAAI, que misturam os pagamentos realizados ao pessoal ativo e estatutário com os que são exclusivamente comissionados e contratados pelo regime seletista, sendo essas duas categorias vinculadas ao Instituto Nacional do Seguro Social. Ainda que assim não fosse, não me parece que seja o caso de manter a irregularidade, isso porque entendo que o percentual de gasto acima da taxa de administração admitida é mínimo, isto é, 0,13%, sendo certo que a jurisprudência admite a aplicação do princípio da insignificância e da razoabilidade, como ocorreu no egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Vejamos. No entanto, apesar de violação à norma constitucional, tendo em vista a relevância de diferença apurada, 0,06%, entendo concebível a aplicação do princípio da bagatela ou insignificância, segundo o qual a análise da periculosidade de cada caso concreto irá determinar um balanceamento entre o grau de lesão jurídica causado pela conduta ilícita do agente e a necessidade de intervenção do poder do Estado. Assim, em virtude dos princípios da insignificância e da razoabilidade, entendo que, sendo a aplicação apurada inferior minimamente ao percentual estabelecido constitucionalmente, não se vislumbrando lesão ou dano significativo aos bens jurídicos relevantes à sociedade, considero apenas que houve falha no procedimento, não sendo por si só fato ensejador de rejeição das contas. Da mesma maneira, em relação ao percentual que ultrapassou a taxa de administração, entendo que, se persistente a irregularidade, essa deve ser mitigada, de maneira que não macula as contas do gestor, vez que não vislumbro lesão a bem jurídico relevante da sociedade ou dano insignificativo, ainda que se mantenha a irregularidade, e considero apenas que houve falha no procedimento, não sendo por si só fato este que enseja o julgamento das contas como irregulares. Dito isso, entendo que neste caso não é possível extrair dos elementos dos autos convicção quanto à existência da irregularidade. Mesmo que essa subsista, ela não macula as contas a ponto de impedir a pecha da irregularidade, razão pela qual divijo da área técnica do parquê de contas o eminente conselheiro relator e afasto a presente irregularidade, devendo, no entanto, ser expedida por este Tribunal de Contas determinação atual do gestor no sentido de que as folhas de pagamento contenham resumos distintos relativamente à Câmara Municipal, ao SAAI e à Prefeitura, para que, a partir do ano de 2015, encaminhe ao IPJON os resumos das folhas de pagamento nos quais constem exclusivamente servidores ativos segurados do regime próprio de Previdência Social. Item 2. Acúmulo de saldo de conta dívida flutuante. Verifico do anexo 17, demonstrativo da dívida flutuante, folhas 31/32, que as contas relacionadas pela área técnica, a folha 702, entre outras, apresentam no final do exercício em análise o mesmo saldo advindo do exercício anterior, sendo que as contas que tiveram inscrição no exercício foram totalmente baixadas. O gestor, em sede de defesa, informou que, após a análise contábil nas referidas contas, o contador procederá aos ajustes necessários. Justificativa não aceita pela área técnica e sugeriu a mantença da irregularidade, no que foi acompanhada pelo parquê de contas e pelo eminente conselheiro relator. Entendo que a permanência dos referidos saldos no anexo 17, ainda que representem acúmulo de saldo nas referidas contas,
referente ao exercício anterior, em que está sendo objeto de análise, mas tão somente quanto a representa tão somente a necessidade de promoção de ajuste por parte do setor de contabilidade no que se refere aos saldos de exercícios anteriores, ajuste este a que se comprometeu o gestor a realizar. Assim divido da área técnica do parquê de contas, bem como do eminente conselheiro relator, entendendo que tal fato não é suficiente para macular as contas com a pecha de irregularidade. Item 3. Saldos devedores registrados em conta de natureza eminentemente credora. Demonstra a área técnica, folha 703, o registro no ativo realizável, anexo 14, de saldo devedor nas contas de natureza eminentemente credoras, empréstimo Banestes R$ 3.675,66 e juros de consignação R$ 96,03, as quais advêm de exercícios anteriores, conforme mostra o anexo 17, demonstração da dívida flutuante, as folhas 31/32. O gestor informou em sede de defesa a ocorrência de classificação indevida, tendo se comprometido a providenciar ajustes contábeis necessários, o que não foi aceito pela área técnica, que sugeriu a mantença da irregularidade, sendo acompanhada pelo parquê de contas e pelo eminente conselheiro relator. Como antes afirmado, tais saldos advêm de exercícios anteriores e são passíveis de ajustes, providências essas já admitidas pelo gestor. Verifico ainda, nos anexos 14 e 17, outra conta, empréstimo Banestes, com saldo credor no valor de R$ 7.048,15, do qual subtraído o referido saldo devedor, restará credor e, portanto, no passivo financeiro o valor de R$ 3.372,49. Assim, acata as justificativas do gestor, divide da área técnica do parquê de contas do eminente relator e afasta a presente irregularidade. Item 4. Conta pagamentos indevidos. Demonstra a área técnica, folha 703/704, a existência no ativo realizável no balanço patrimonial de saldo na referida conta contábil no valor de R$ 67.972,45, valor este que, conforme consta do anexo 17, demonstração da dívida flutuante, advém de exercícios anteriores, apresentando no exercício um movimento de baixa no valor de R$ 41,60, ou seja, o saldo anterior era de R$ 68.014,05. O gestor em sede de defesa informou e juntou fichas do livro Razão da conta com seu respectivo histórico e demais informações, folhas 539 e 615, não foi aceito pela área técnica, que argumentou não haver no referido livro Razão informação que esclareça a sua composição, do que foi acompanhado pelo parquê de contas e pelo eminente conselheiro relator. Examinando o referido Razão juntado às folhas 615, constato que realmente não consta do mesmo qualquer informação esclarecedora sobre que tipo de despesa fora paga indevidamente, sendo isto o que se deseja, constando do histórico tão somente os termos saldo anterior e arrecadação número 77/2011. Dessa maneira, os fatos se referem a exercícios anteriores e a irregularidade imputada é de pagamento indevido, motivo pelo qual não é de se reconhecer a repercussão no exercício presente. Todavia, não apontou o gestor a que se referem os sobreditos pagamentos indevidos, fato este que deveria ter indicado. Assim sendo, tenho que assiste razão à área técnica quanto à ausência de informação sobre a origem e composição do referido pagamento indevido, porém, se refere a exercício anterior, razão pela qual deve ser expedida determinação a esse respeito. Por tudo exposto, divergindo da área técnica do Ministério Público Especial de Contas e do eminente conselheiro relator, voto no sentido de que a primeira Câmara desta Corte de Contas assim delibere. A. Afaste as irregularidades não mantidas na instrução técnica conclusiva relativas aos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, adotando como razão de decidir a motivação apontada pelo corpo técnico. B. Afaste as irregularidades relativas aos itens 1.1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 em face das razões antes expendidas. 3. C. Expressa as seguintes determinações ao atual dirigente do Instituto de Previdência e Servidores Pijon. Envie de esforço no sentido que os resumos das folhas de pagamento contenham, em separado, servidores ativos segurados da municipalidade daqueles segurados do regime geral de previdência social, a fim de que se observe o percentual de taxa de administração, sob pena de o não fazendo se responsabilizado do fato de ocorrer tal irregularidade em processo futuro. 2. Promova a escrituração de contas em histórico que permita a correta identificação de sua origem e conteúdo, de maneira que se possa identificar facilmente a que se refere.
3. Adote providências para restaurar o equilíbrio atuarial do Instituto de Previdência e Assistência de Servidores, encaminhando todos os documentos previstos em regulamentação desta Corte de Contas. 4. Providencie o ressarcimento do valor excedente com a taxa de administração, valor de R$ 8.492,79, outra correção prevista em legislação própria, o INPIJON, tendo em vista que a unidade gestora do RPPS, estabelecida sob a forma de autarquia, integra a estrutura administrativa do ente federativo, razão pela qual constitui obrigação do respectivo poder público assumir as despesas relativas à sua manutenção. D. Julgo irregular com ressalva a prestação de contas anual do Instituto de Previdência e Servidores do município de João Neiva, relativo ao exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Laí Lucas Zambon, então diretor-presidente, em razão do afastamento do indicativo de irregularidades aqui indicadas. Por fim, voto no sentido de que, promovidas as comunicações devidas, cumpridas as formalidades legais, em não havendo expediente recursal, sejam arquivados os presentes autos. É como voto. Retorno a palavra à excelência, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Presidente, em função da reincidência dos gestores, eu vou manter o meu voto. Vou colocar o processo em discussão. Tendo em vista os argumentos trazidos pelo relator, vou acompanhar, peço vênia ao conselheiro Marco Antônio, acompanhe o relator, devolvo a palavra. Processo 2997/2015, emissão de parecer de alerta. 3065/2015, emissão de parecer de alerta. 3080/2015, emissão de parecer de alerta. 3088/2015, emissão de parecer de alerta. 3105/2015, emissão de parecer de alerta. 4554/2008, vou adiar. O 7545/2009, faço uma pergunta para Vossa Excelência, porque o dispositivo do meu voto traz a inedoneidade e a inedoneidade nós resolvemos na Câmara. O que tem que levar ao plenário é a inabilitação. Então, eu não seria mais proveitoso que eu fizesse o voto no plenário para eu não ter que ler duas vezes o mesmo voto, até porque não sei se... Então, o plenário trata... Senhor presidente, posso? Terminou, conselheiro? É só isso. A pergunta é essa. Com a palavra, conselheiro Marco Antônio. Obrigado. Só a título de colaboração, conselheiro, o artigo 16 do regimento interno, ele coloca que se a Câmara, né, obviamente na pessoa do relator inicialmente, entender que há relevância da matéria, o processo pode ser remetido ao plenário. Eu já usei desse expediente em situação anterior, o artigo 16, e remeti o processo como um todo para efeito de julgamento no plenário. Se Vossa Excelência assim... Então eu recorro a esse... Assim entender, dessa maneira, acho que poderá ser assim procedido. Isso. Os Sugestão. assuntos, parágrafo 3º, os assuntos de competência das câmaras poderão ser submetidos ao plenário por deliberação da Câmara em acolhimento à proposta de conselheiro ou membro do Ministério Público, sempre que a relevância da matéria assim o recomendar. Então, eu aceito a sugestão, ótima sugestão, coloco a apreciação de Vossas Excelências. Com relação à remessa ao plenário com base no parágrafo 3º do artigo 16. Isso. Uma questão preliminar, na verdade. Né? Em discussão, em votação. Eu acompanho o conselheiro. Agradeço a inteligência sempre presente do conselheiro Marco Antônio. Acompanho e devolvo a palavra ao relator. Processo 6731/2013, Câmara Municipal de Marechal Floriano. Voto para que seja determinada a atual gestão, a instauração de tomada de conta especial, prazo 15 dias.
E é só. O conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 3586-2014, multa, aplicar multa R$10.000, citação 30 dias, com as recomendações nos termos do voto relator. Processo 2985-2013, regulares, quitação, arquivamento. 2749-2014, regular, quitação, arquivamento. Processo 3376-2013, diligência, área técnica. Processo 7044-2009. Este processo foi irregular, multa, parcialmente vencido o conselheiro Hanna, com ressarcimentos e determinações. Processo 8340-2010, foi realizado o primeiro pregão, julgamento adiado, o processo continua em pauta. Processo 6827-2010, suscitada preliminar de inconstitucionalidade, remessa ao plenário. Processo 3474-2009, continua com vista, conselheiro Hanna. 7771-2013, arquivar. 2903-2015, não conhecer, arquivar. 3938-2013, citação 30 dias. Processo 2223-2012, regular, determinação, arquivamento. 1874-2012, regular com ressalva, determinação, quitação, arquivamento. Processo 2099-2012, irregular, determinação, recomendação, multa, vencido, conselheiro Marco Antônio. Processo 2997-2015, alerta. 3065-2015, alerta. 3080-2015, alerta. Processo 3088-2015, alerta. 3105-2015, alerta. 4554-2008, adiado. Processo 7545-2009, preliminar, estado preliminar, nos termos do parágrafo 3º, artigo 16 do Regimento Interno, remessa ao plenário. E o processo 6731-2013 estará tomado de conta especial, prazo 15 dias para comunicação nos termos do voto relator. Palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, presidente. Eminente procurador. Primeiro processo da pauta, 2679-2013, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, prestação de contas anual, exercício 2012, responsável Vera Lúcia de Souza Vieira. A divergência aqui é parcial. A área técnica do Ministério Público Especial de Contas estão pugnando pelo julgamento pela irregularidade das contas. Eu estou divergindo parcialmente. O item 1, eu vou direto ao voto, apenas afirmando que o item 1, déficit financeiro apurado no balanço patrimonial, eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas. Realmente eu estou entendendo que não há como afastá-lo. O item 2, ausente de movimentação e acúmulo de saldos na conta dívida flutuante e créditos a receber. Vamos ao voto. Demonstra a área técnica, folhas 207 e 209, com base no anexo 17 acostado a folhas 33, manutenção do mesmo total do saldo a pagar de R$ 836,04, advindo do exercício anterior, nas contas contábeis outras consignações municipais e outros consignatários, e saldo a receber nas contas contábeis salário de família e salário de maternidade, somatório de R$ 26.011, sendo o saldo do exercício anterior R$ 21.322,25. A responsável alegou as folhas 199 a 200, como já afirmado, dificuldade financeira que se arrasta por vários anos, tendo ressaltado que a atual contabilidade detectou registro indevido de credores, o que será regularizado no exercício de 2014. Quanto ao acúmulo nas contas de salário família, informou que se deve ao não recolhimento das obrigações patronais de todo o exercício de 2012, face às dificuldades financeiras pela qual passa a autarquia.
Verifico do referido anexo 17, folhas 33, bem como da demonstração acostada às folhas 208 e 209, a seguinte movimentação das referidas contas. Outros consignatários municipais: saldo do exercício anterior, R$ 779,24, inscrição, R$ 728,40, baixa por pagamento, R$ 859,15, resultando de saldo em 32/12, valor de R$ 648,49, inferior ao que adveio do exercício anterior. Outros consignatários: saldo em 31/12/2012, igual ao do exercício anterior, R$ 56,80. Quanto ao salário família ou salário maternidade, dispensa-se a análise, pois se trata de valor pago pelo empregador FAFIA para ser ressarcido quando do pagamento das contribuições patronais, enquanto não recolhidas as feridas obrigações patronais, esses valores estarão sendo acumulados no anexo 17 e, consequentemente, no ativo realizável no balanço patrimonial. A área técnica, em sua análise conclusiva, sugeriu a mantença da regularidade por não constatar a correção prometida nas contas de 2013, embora tenha a gestora se comprometido a providenciar os ajustes no exercício de 2014. Desse modo, considerando a irrelevância dos valores, a peculiaridade das contas ativas envolvidas no caso, ainda que em verdade somente uma das contas com saldo de R$ 56,80 não tenha sido movimentada no exercício, divido da área técnica do parquet de contas e afasto a presente irregularidade. O item 3, não recolhimento das obrigações patronais. A área técnica demonstrou a folhas 209/212 que da despesa empenhada na anotação orçamentária própria, valor de R$ 466.032,23, somente foi pago R$ 118.719,59, restando a pagar R$ 347.322,64, correspondente a 74,53% das contribuições previdenciárias patronais devidas ao INSS em 2012. A responsável argumentou à folha 200, em suma, que em face das dificuldades financeiras não foi paga nenhuma contribuição patronal referente a 2012. Assim sendo, o valor do pagamento informado no balancete em que se basou a área técnica não se refere ao exercício de 2012, o que resulta em 100% do montante devido no ano, tendo um acúmulo de dívidas repercutido na capacidade de pagamento da autarquia, de modo que teve reflexo nas obrigações assumidas relativamente ao exercício de 2012. Por essa razão, saldo advém basicamente do exercício anterior, estou afastando a irregularidade. Dessa maneira, estou votando no sentido de que a primeira Câmara dessa Corte assim delibere. A. Seja mantida a irregularidade descrita no item 1 dessa decisão, em face das razões expandidas, estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas. B. Sejam afastadas as irregularidades descritas nos itens 2 e 3 dessa decisão, em face das razões antes expendidas. E C. Seja julgada irregular a prestação de contas anual da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do município de Alegre, FAFIA, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade da senhora Vera Lúcia de Souza Vieira, então diretora, em face da manutenção da irregularidade descrita no item 1, aplicando-lhe multa pecuniária em valor de 750 VRTE. Sejam expendidas determinações ao atual gestor, seja expendida, melhor dizendo, da FAFIA, bem como ao atual prefeito da Municipal de Alegre, para que adotem providências necessárias quanto ao saneamento das contas daquela autarquia, bem como o recolhimento do montante de obrigações patronais devidas, junto ao INSS, FGTS e PIS/PASEP, em razão do controle finalístico a que está sujeita a autarquia em referência. Por fim, voto no sentido que, promovidas as comunicações devidas, e não havendo expediente recursal, sejam arquivados os presentes autos. Eu voto em face da pequena divergência e retorno a palavra à excelência. Havendo divergência, vou colocar o processo em discussão. Bom, nessa fase de discussão, o conselheiro Rodrigo vai... Eu só lembrar, eu tenho impressão que foi numa PCA da mesma instituição que nós determinamos que ela fizesse um estudo e apresentasse ao tribunal de viabilidade econômico-financeira, fazendo o levantamento do passivo trabalhista, passivo tributário,
e um planejamento de curto e médio prazo para verificar a possibilidade de existência. Quando foi isso? Foi no final do ano passado. Ah. Eu não lembro bem. Pela ordem, eu citei esse acordo no parecer. No parecer. Foi no julgamento das contas do exercício de 2011. 2011, justamente, isso mesmo. foi exatamente, ressaltei esse final da recomendação do estudo de viabilidade. Então foi numa auditoria ordinária, não foi em prestação de contas anual, procurador? Foi prestação de contas anual. Eu vou pedir a compreensão do conselheiro Marco Antônio, mas vou acompanhar a área técnica, que eu imagino a dificuldade de um gestor no meio de uma... tendo que tocar uma instituição quebrada num município quebrado. Não é fácil, mas também não dá para cruzar os braços, assim. Tem que tomar as decisões. Então eu vou acompanhar o entendimento. Eu vou acompanhar o voto divergente do conselheiro Rodrigo Chamon, pelas mesmas razões expostas por Sua Excelência em sua manifestação. Agora seria importante que nós verificássemos, presidente, porque a cada ano que passa isso piora muito. Ou a prefeitura ou a faculdade precisa apresentar um plano de saneamento financeiro para a instituição. Na nossa decisão, procurador Luciano, Vossa Excelência traz aí no parecer, nós demos um prazo para eles apresentarem? Não me recordo. Essa é uma coisa que eu me recordo da defesa da gestora, é que ela se queixa que a prefeitura não tem mais consignado orçamento para a faculdade. Ou seja, acho que se deve chamar alguém à responsabilidade é o próprio executivo, que a gestora também tem, obviamente, mas foi o que Vossa Excelência colocou. É difícil para ela administrar e, ao mesmo tempo, a prefeitura não tem dado o subsídio financeiro que a faculdade precisa para se manter. Uma coisa é o município rico se arvorar a ter um ensino superior público. Agora, um município que não tem receita, que ele tem por obrigação ensino fundamental, certamente não deve estar cumprindo da forma que todos desejam. Senhor presidente, pela ordem. Palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado. Presidente, a situação aqui, eu ponderei essas questões trazidas pelo conselheiro Chamon exatamente por conta disso. A gestora, aliás, ela tem muita coragem de assumir uma autarquia, né, que tem autonomia administrativa e financeira, gerir, sendo que ela claramente coloca que não tem receita suficiente. Aliás, a receita dela está quase toda aqui comprometida, com custo de folha e encargos, né? No caso patronal aqui, 74,53%. Então, eu realmente eu vejo com essa, tanto que eu mantive o julgamento pela irregularidade, que ela é responsável sim, porque aceita uma situação como essa, em razão do controle finalístico que o poder público tem, a municipalidade, a autarquia, obviamente, ela tem autonomia administrativa e financeira, mas ela existe porque tem um município que tem autonomia para encaminhamento de projeto de lei, tanto para a criação quanto para a extinção da autarquia, né? E se ele sabe que uma autarquia não está funcionando, não tem condição de funcionar, se porventura ela tiver uma função ou outra que não tão somente, digamos assim, de subsistência própria, que é fomento à educação, que ele faça os aportes de recursos devidos, se tem condição, né? Faça os aportes de recursos devidos, e aí a reclamação da gestora, ela coloca dessa maneira nos autos, que ela reclama que ela não tem repasse. Nós sabemos que uma autarquia pode, obviamente, receber dotações, né, principalmente numa área como essa de incentivo, mas não está recebendo nada, e admite, aceita e continua gestora. Eu vou solicitar vista para ver se há alguma recomendação ou determinação que nós possamos ir. Aham. Isso. Eu não me recordava dele porque eu não estava na substituição. Eu não me recordava desse julgamento.
Vamos à determinação. Pode passar. Realize um estudo de viabilidade financeira e econômica com o objetivo de demonstrar se há expectativa de melhoria no curto, médio e longo prazo a ser apresentada a esse tribunal quando da apresentação da prestação de contas anual do próximo exercício. Nós poderíamos até reiterar a determinação dando um prazo para encaminhamento ao Tribunal de Contas dessas mas levantamento. Eu quero estudar para ver se há possibilidade da gente fazer uma recomendação à prefeitura. Não, mas eu fiz isso. Ao gestor, ao prefeito. Ao prefeito. Ao prefeito, em face do controle finalístico, obviamente que cabe ao prefeito, obviamente ela tem autonomia administrativa e financeira, mas tem um controle finalístico por parte do prefeito sobre a autarquia, embora ela tenha autonomia administrativa e financeira, até mesmo para saber, sem mesmo conhecer os termos do acordo, para saber se ela deve continuar existindo ou não, que é o estudo que Vossa Excelência colocou aí. Então, eu não me sinto absolutamente tranquilo enquanto tenha sido o voto vencido, mas acho que a determinação ela tem que ser realizada ao gestor maior, sim, até para que ele decida, continue. Se não tem condição de existir, que encaminhe projeto de lei para a Câmara Municipal para sua extinção do mundo jurídico, né? Ou que aporte recursos para que ela continue existindo, mas de maneira saneada. Eu estou colocando isso aqui, o saneamento das contas. Eu coloquei dessa maneira. Então eu não vou solicitar vista, não. Tá ótimo. Na hora de prolatar o voto condutor, essas determinações podem vir mais claras. Então, devolvo a palavra ao conselheiro Marco Antônio para prosseguir. O voto condutor de Vossa Excelência, um minuto, presidente. Eu vou só apenas sugerir que Vossa Excelência atente para os termos da minha recomendação. Já está. Para ficar claro. Eu já estou contemplado pelas determinações. Obrigado, conselheiro. Ok. Então, o próximo processo, posso prosseguir, presidente? O próximo processo é o 3242 de 2013. Existe pedido de sustentação oral, retorno a palavra, Vossa Excelência. Pregão. Solicito ao secretário que faça devido pregão. Enquanto esse presidente interessado no processo 3242 de 2013, Prefeitura Municipal de Conha, prestação de contas anual, exercício 2012, responsável Derceline Mogim. Não se encontra, senhor presidente, apenas a título de informação, teve um processo na segunda Câmara desse mesmo gestor, exercício 2011, ele veio fazer a defesa oral hoje, pela manhã. Ele esteve aqui hoje pela manhã fazendo a defesa oral. Este agora é o segundo pregão. O conselheiro relator ele pode prolatar o voto ou deixar para a semana que vem. Eu vou manter em pauta adiados, presidente. Perfeitamente. A palavra ao relator. Presidente, próximo processo, não sei como está essa situação, processo 7171-2012, representação, eu sou o condutor, a conselheira é a conselheira Márcia. A gente não falou a respeito, eu retorno a palavra a Vossa Excelência. A conselheira Márcia, que é a relatora? Isso. Com a palavra, a conselheira Márcia. Senhor presidente, esse processo é semelhante a outros que tem aqui, que está aguardando decisão, parecer, né, do núcleo de jurisprudência. Eu acredito, excelência, que até a semana que vem já tenhamos uma definição. Ok, então está sobreestado. Sobre estado. Eu vou falar para o relator. Presidente, próximo processo é 2384 de 2014, representação, Prefeitura de Águia Branca, pregão presencial. Esse processo, presidente, tem uma peculiaridade. A matéria, ela tem aquela questão de extinção do processo sem resolução de mérito. Me parece que é a que está sendo colocada como sobrestamento do processo anterior. Não é isso, conselheiro? Exatamente. Presidente, eu vou aguardar, já que me parece que nós temos uma posição na semana que vem, eu vou aguardar para que julguemos na próxima sessão. Pois não, mantendo fica sobre estado. Próximo processo, 8878 de 2014, é uma representação. Esse processo eu estou acompanhando,
área técnica do Ministério Público Especial de Contas, a conselheira relatora de então já conheceu. Eu estou votando apenas pela improcedência com consequente arquivamento. A área técnica entendeu e demonstrou que tinham pareceres da PGE que demonstrou cabalmente que era improcedente. Próximo processo, 1930-2012, Câmara de Bitirama, prestação de contas anual exercício de 2011. Esse processo eu estou adiando. Julgamento próxima sessão. O próximo processo, que é o 1826 de 2011, Instituto de Presidência e Servidores Municípios de Mimoso do Sul. Esse processo foi devolvido, né, conselheiro? Presente. Perfeito. Então eu vou responsável a senhora Lúcia Maria Fontes. Esse processo eu já prolatei voto. E o voto foi no sentido de que fosse julgada regular com ressalva. Prestação de contas anual do Instituto de Previdência e Servidores de Mimoso. Responsável a senhora Lúcia Maria Fontes Gomes. É aquela situação de retenções. Houve pedido, retorna para, de vista, retorna para a Vossa Excelência. A palavra, conselheiro Rodrigo Chamon. Exatamente, eu pedi visto para verificar se havia reincidência e verifiquei que sim, então eu vou pedir a compreensão de Vossa Excelência e vou acompanhar a área técnica. Senhor presidente, Não. eu só vou fazer um registro, que eu compreendo perfeitamente as colocações de Vossa Excelência, só vou registrar que a minha razão de manutenção do voto é porque eu tenho pensado de maneira diferente. Vossa Excelência coloca como situação a citação, não é isso? Para demonstração da reincidência ou não, a questão de já ter havido citação, não é isso? Eu estou colocando da informação, e eu estou colocando como expedição de determinação por parte da Corte para que proceda de maneira diversa. Então, obviamente, eu estou entendendo a posição de Vossa Excelência só para ficar registrada a minha colocação. Porque a citação, mesmo sem o julgamento, já é um alerta. Isso. Não é isso? Porque ele já vai ter que estudar o tema e se defender. Então ele já tem a informação. Por isso que eu estou compreendendo que ele deixe de ser primário nesse... Não, perfeitamente. Eu entendo as ponderações de Vossa Excelência. Pela ordem, só ressaltando o que o conselheiro Rodrigo disse, até a questão da boa-fé, né? A partir da citação já elide a questão da boa-fé. Bom, havendo divergência, eu também vou acompanhar o conselheiro Rodrigo Chamon. Nós só temos, conselheiro, que definir a multa, neste caso. Vossa Excelência como voto condutor. Não, era regulares com ressalva. Não havia aplicação de multa. A área técnica agora sugeriu a aplicação de multa. Em casos como esse, eu tenho aplicado em 1000 VRTS, que é processo antigo, não é isso? Processo antigo. 1000 VRTS. 1000 VRTS. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo é o 24/24/2012, prestação de contas anuais do exercício de 2011. Responsável Lúcia Maria Fontes Gomes e o Ângelo Gonçalves, Ângelo Garçoni Júnior. Também foi devolvida, né, conselheiro? Foi devolvido, né? É a mesma situação? Mesma situação. Regular com ressalva, foi o voto. O mesmo argumento para pedir a compreensão de Vossa Excelência e acompanhar a área técnica. Mesma questão multa? Da reincidência, mesma multa também. Então vou acompanhar mais uma vez o conselheiro Rodrigo pelo voto divergente. Devolvo a palavra. Registro anterior em relação a esse processo também, senhor presidente. Perfeitamente. Obrigado. Próximo processo, presidente, 1686 de 2011, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, prestação de contas anuais exercício de 2010, responsável na Ciênia Luzia Modanese Vicente. Esse processo, na verdade, já foi exaurido a nossa competência. O julgamento foi realizado pela Câmara Municipal lá de Ibiraçu. O Ministério Público Especial de Contas sugeriu a expedição de determinação. Nós parece que já temos entendimento sedimentado quanto à recomendação. Então eu estou fazendo a recomendação para que haja ampla divulgação. Me parece que não há divergência, né, senhor presidente? E respectivo arquivamento, perfeitamente. Exatamente. Próximo processo, processo 43 de 2012, uma representação, Instituto de Presidência Mimoso do Sul, responsável Lúcia Maria Fontes. Houve
pregão prejudicial, visto. Foi devolvido, senhor presidente? Não, prorrogado. Então, passemos ao próximo. Aos próximos, melhor dizendo. Todos os processos aqui, processo pessoal, regulares, registro acompanhando. 562914, de Creonilde de Alves dos Santos. 563714, Dilza Maria Pina Meca. 563814, Maria Lindinela Rodrigues da Silva. 564214, Ana Maria Possato Matos. 564314, Maria da Penha Silva. 564714, Maria Rosa Alves Boaventura. 566014, Luzinete Ribeiro Contier. 567614, Wanda Aparecida Cesana Giacomim. 567714, Maria Inácia de Souza Oliveira. 568114, Denise Leite Oliveira. 568414, Zilda Damascena Carvalho. 572814, Euseni Batista Fabre. 572914, Aparecida Gonçalves de Oliveira Silva. 573114, Rosanilda Lauer Calavorte. 576014, Sirlene Franca de Souza. 576214, Ana Lúcia de Ômena. 576314, Rosiane Aparecida Ferreira Ribeiro Otto. 576414, Rosinei Aparecida Amorim dos Reis. 584214, Marilda Francisco de Lai Petri. 584314, Denise Pimenta. 584414, Sônia Gonçalves Lopes Piol. 584614, Jane da Penha da Silva. 584714, Genilda Graciotti Pereira da Silva. 584814, Maria Aparecida dos Santos Silva. 584914, Derli Alves da Costa Silva. 585014, Mônica do Nascimento Pereira. 585314, Maristânia Ferreira Lima Daniel. 587714, Ilza Mara Ferreira Borges. 587814, Edna Ribeiro dos Santos Monteiro. 587914, Vanessa Geiger. 588014, Kátia Cristiane Oliveira Ribeiro. 588314, Denilza das Virgens Moraes. 588614, Luciana Guimarães Campos. 588714, Andréia Aparecida Guardimani. 590714, Adriana Godak de Oliveira. 110214, Dávia Tomazelli. 1537-2002, Fátima Carielo Melo. 344514, Elci Cruz de Oliveira. 571014, Regina Maria Fardim Fiorotti. 614114, Bianca Victorino Pinto. 711414, Ione Lustosa Fiorio. 778914, José Machado de Souza. 862014, Nair Fernandes Monteiro Coelho. 891614, Alexandre da Silva. 11471314, Marlene Loss Correia. 114814, Nelly Ferreira dos Reis. 836814, Adriana Gonçalves Ferreira Borges. 1002414, Maria das Graças Fraga Batista. 1035214, José Lopes de Assis. 736514, Delma Medeiros Leite. 607214, Aurelinda de Menezes dos Santos. 977713, Anaísa Esperancé. 355414, Vera Lúcia Círtoli Silva. 875314, Maria da Penha Rocha de Barros. 697314, José Vieira. 683614, William Santos Oliveira. 738914, Isabela Pitomba Barbosa e outros. 763414, Ana Saiter Pereira. 866914, Sandra Freire Cardoso Batista. 869614, Elaide Henrique Rodrigues. 872814, Lenon César Sena de Matos. 909014, José da Rocha Florencio. 878314, Eunice Batista Barcelos. 815014, Maria Luzia Ferreira. 888914, Janita Assunção do Nascimento de Luca. 789214, Joildson Norberto da Silva. 809613, Carolina Marcondes Rezende Chances. 810713, Arinete da Penha. Acelera.
Me perdoe, senhor presidente, estou na pauta da conselheira Márcia. 92/2014. 789214 é o último da pauta. Senhor presidente, só para solicitar a Vossa Excelência fazer um registro, um acréscimo, na verdade, de registro. Pois não. Quanto àquela motivação dos dois processos, já dizendo que eu estou entendendo perfeitamente as razões de Vossa Excelência. Só para que fique claramente a minha motivação para fins do artigo 93, é que eu estou entendendo que o chamamento ao processo, que é a citação, obviamente, aí alguém possa dizer, pô, mas ele está sabendo da irregularidade. Sim, mas o chamamento ao processo é para se defender e o resultado final do processo só vai saber após o julgamento da corte. E nós temos aqui uma posição, isso até já foi assentado no plenário, que a gente costuma expedir determinação tão somente de maneira, quando a gente percebe que a irregularidade é gritante. E às vezes a gente deixa para o final, só para isso. E eu tenho feito determinações também. Mas eu entendo perfeitamente as razões de Vossa Excelência. Mas nesse caso ele já foi julgado em exercícios anteriores com as mesmas irregularidades. É até uma situação que Vossa Excelência me traz para em próximos processos vou estar analisando, determinando a minha assessoria que analise inclusive isso. Se já tem julgamento, Vossa Excelência me traz uma situação anterior, uma ponderação que também repercute na minha posição, para saber se já houve julgamento por parte da corte naquela situação. Aí talvez seja o caso até de eu redimensionar o meu... Porque para mim doravante o meu voto. Eu evoluí nesse sentido, na verdade, não agia dessa forma, não decidia dessa forma, mas é papel nosso ir evoluindo, né? Só o registro. Tá, mas respeito plenamente a decisão de Vossa Excelência. Obrigado. Inclusive, quero mais uma vez parabenizar, conselheiro Hanna, a decisão da faculdade lá de Alegre, que o conselheiro Marco Antônio, embora não tenha participado daquele debate no plenário, no primeiro voto, ele tomou a decisão, propôs a nossa decisão mais correta, que é pedir uma explicação do gestor do município. Ao gestor. Proclamando o resultado, o conselheiro Marco Antônio da Silva relatou o seguinte processo: 2679/2013, irregular, multa, vencido parcialmente, conselheiro Marco Antônio. Voto condutor, conselheiro Rodrigo. Processo 3242/2013, houve pedido de sustentação oral, realizado segundo pregão, julgamento adiado. Processo 7171/2012, julgamento sobrestado, aguardando decisão do plenário. Processo 2384/2014, também julgamento sobrestado, aguardando decisão plenária. Processo 8878/2014, improcedência arquivar. 1930/2012, foi adiado. Processo 26/2011, estava com vista, foi devolvido, irregular, com multa de 1000 VRTE, parcialmente vencido, conselheiro Marco Antônio. Voto vencedor, conselheiro Rodrigo. Da mesma forma, processo 2424/2012, irregular, com multa, vencido, conselheiro Marco Antônio. Voto vencedor, conselheiro Rodrigo. Processo 1686/2011, apenas para arquivamento com recomendação ao gestor. Processo 4543/2012, continua com vista, conselheiro Hanna. Esse processo de pessoal declarar na forma relatada. Convido a conselheira Márcia Freitas para relatar a proposta de voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, processos de admissão na Prefeitura Municipal de Castelo, todos pelo registro: Carolina Marcondes Rezende Sanches, Arinete da Penha Mosquen Facini, Ana Paula Passarella, Simone de Oliveira Nunes de Souza. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do município de Cachoeira de Itapemirim, registro da aposentadoria de Lúcio Pedrosa Feliciano. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo,
registro da aposentadoria de José Roger Scheider. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do município de Vila Velha, registro das aposentadorias de Maria José Coelho da Conceição, Odineia Rodrigues Galvão, Ismael Rosa da Silva, Marilza da Penha Góes Maia, Jamile Neves Rangel, Dalva de Azevedo Colonna, Geraldo Rosário da Silva, Luiz Carlos Guimarães, Edir Francisca Lima da Silva, Glória Regina Rúdio Amaral, Ivo Dias de Brito, Gilcineia Lima Ribeiro, Idelma Maria Lamborghini da Costa, Janilce Pereira da Silva, Maria Elizabeth Lessa Guimarães, Ilma Maria Querubino, Walter da Silva, Eliete Pimentel Rodrigues. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, registro da aposentadoria de Elício Zucoloto. Na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, registro da aposentadoria de Liduína Bolcha Abel. No Instituto de Previdência de Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Ana das Graças Lacorte, Maria de Lourdes Gomes Venance, Giovana Zanotti Couto Teixeira, Kézia Caetano Silva, Marcelina Tânia Queiroz Ataídes, José Carlos Araújo Santos, Evaldo José Cunha Gabeto, Ruth de Freitas da Rocha Rigo, Alceia Dias Ferreira, Edileuza Maria Mendes Curte, Maria do Carmo Pimentel Figueiredo, Jocenizo Catelli Augusto, Sandra Helena Bicalho Carmo, Jânio Jacinto Araújo, Rosângela Kruger Herr, Águida Sandri Capucho. Instituto de Previdência e Servidores do município da Serra, registro da aposentadoria de Leovegilda Maria Ferreira. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vila Velha, registro das aposentadorias de Yolanda Borges da Penha, Sebastião Aparecido Jaquino, Jacira Martins Alves, Silvestre Bourguignon, Washington Luiz Lima, Angelina Rigato Pezim, Ana Pereira Aguiar, Luiz Antônio Bermudes da Silveira. Prefeitura Municipal de Aracruz, registro das aposentadorias de Maria de Lourdes Favalessa Recla e Lenilda da Penha Coutinho Loyola. Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões interessados Ieda Guilherme Pimentel, Nilton Favarato e Wanda Lúcia Bastos da Silva. Do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do município de Aracruz, pensão registro João Carlos Nascimento Ribeiro. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do município de Linhares, pensão registro João Vitor Silvestre e outro. Instituto de Previdência e Servidores do município de Vila Velha, pensão registro Maria Zilma Ribeiro de Oliveira. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das reservas remuneradas de Ideraldo Luiz Vieira da Silva, Renato Célio Braga, Natal Pereira de Jesus, Ailton Costa Monteiro, Felício Ribeiro Trancoso Filho, Marlúcio Meneghel Fonseca, César Augusto Samuel, Cláudio Roberto Figueira, Edzer Ferreira Leitão, Creusomar Muniz Gomes, Jorge Antônio de Lima Rizzi, e as reformas de Paulo Rodolfo de Souza, Ivani Gonçalves Peixoto. É só. Vou declarar na forma relatada pela eminente conselheira. Nada mais a tratar, após relatados 177 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 1º de abril de 2015, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.